Meu nome é Elaine Rodrigues dos Santos. Eu sou analista comercial. Tenho 53 anos. Faço dança de salão, saio direto do trabalho e faço pilates. Eu sou casada há 36 anos, tenho 3 filhos, 3 noras e uma neta. Ela foi muito esperada porque eu queria ser avó, só que eu não queria dizer para os guri, né? Meu nome é Elisângela dos Passos Mendes, professora de língua portuguesa e moro em Salvador, Bahia. Dou aula para estudantes do ensino médio, curto a juventude deles, junto com eles. Curto muito a minha família. Eu estou sempre feliz, sempre de bom humor com a vida. Eu tive miomas. Eu sou portadora de miomas. Sangramento menstrual excessivo e dor pélvica são problemas bastante comuns e desconfortáveis para muitas mulheres. Muitas vezes, esses quadros podem estar associados à presença de miomas, tumores benignos que se localizam no útero. Quando necessário, o tratamento pode trazer diminuição dos sintomas e maior bem-estar. O mioma é um tumor benigno do útero, que se localiza na parede uterina e que pode ter várias dimensões. Acredita-se que 1 em cada 4 mulheres desenvolvem os miomas e sendo mais frequente após os 30 a 40 anos de idade. O útero é um órgão composto principalmente por músculos. Os miomas são crescimentos anormais benignos de uma área dessa musculatura. Se o mioma cresce na parte mais externa do útero, chama-se subseroso e pode causar aumento do volume abdominal. Quando o mioma cresce na parte interna do músculo intrauterino, é chamado de intramural e costuma causar dor. Já os miomas que se formam embaixo do endométrio são chamados de submucosos e causam sangramento. Eu só tenho filhos homens, né? E eu sempre quis uma filha mulher. Aí eu queria ser avó, porque minhas amigas todas já são avós, só que eu não me achava no direito de agora dizer pra eles, ó, eu quero ser avó. Até o dia que elas vieram com a notícia. E aí depois veio a confirmação, então eu fiquei muito feliz. E quando soube que era uma menina, mais feliz ainda, porque eu sempre quis uma menina, né, como filha. Elaine, o que te levou a procurar um médico? Uma pressão que eu tinha no baixo ventre, um desconforto. Aí eu procurei um ginecologista, fiz uns exames normais, aí ele disse que estava tudo bem. Toda vez que eu ficava menstruada, o sangramento aumentava. Eu sempre fui anêmica e eu nunca sabia de que era. Então toda vez que eu tinha esse sangramento, a minha anemia, ela voltava com tudo. Então eu fui num outro médico e ele me pediu um exame assim mais detalhado. E aí apareceu que eu tinha miomas e que eu tinha vários miomas. A maioria das mulheres vai acabar tendo pelo menos algum mioma, mas a minoria dessas mulheres vai ter algum sintoma provocado pelo mioma. Vai depender do tamanho do mioma e da localização, está mais para dentro ou mais para fora. A mulher pode ter mais dor, pode ter mais sangramento, né? E é uma coisa relativamente comum mesmo. Os miomas devem ser investigados e tratados sempre que houverem sintomas nas pacientes. Por exemplo, naquelas pacientes no menacme, no período menstrual, na mulher entre a fase da primeira menstruação e a menopausa, se elas tiverem sintomas de alterações menstruais, de dor na menstruação, hemorragias genitais, nós devemos investigar a possibilidade de miomas. Elisângela, me fala como é que surgiu a ideia de tu ser professora. Eu me lembro quando eu era pequena, eu pedi a meu pai para comprar, um dos presentes que eu pedi para ele foi para comprar uma louça e
louça e giz, né? E aí ficava brincando com as bonecas, dando aula às bonecas. Geralmente os miomas eles costumam aparecer ao longo do período reprodutivo da mulher, né, em função de uma questão toda hormonal, né, dos hormônios femininos, do estrogênio principalmente. Tanto é que na puberdade, antes da puberdade a mulher não apresenta isso, e depois da menopausa geralmente eles diminuem de tamanho. Em que momento que isso apareceu na tua vida? Eu tinha o quê? 27 anos, né? E porque eu sentia uma dor estava sentindo uma dor muito intensa aqui na região pélvica do lado direito e um fluxo menstrual muito intenso. Fui à médica e aí fizemos logo de início, mesmo sem os exames, ela suspeitou de mioma. E nas palavras dela ainda se tratava de um miomão. Esses sintomas chegavam a interferir na tua rotina, no teu dia a dia? Olha só, como eu descobri ele já com 9 centímetros, foi quando os sintomas começaram a me incomodar. Eu sentia muita cólica, mesmo sem estar no período menstrual. E no período menstrual também eu sentia muita cólica. Eu sentia um peso enorme na barriga. Para andar eu sentia um peso muito grande na barriga. Tinha a questão até da autoestima, porque determinadas roupas, etc, eu já não estava mais vestindo por causa do tamanho, do volume do abdômen. Então imagine, às vezes eu precisava ficar na rua dando aula de 7 horas da manhã até as 10 da noite no período menstrual. Eu sentia um fluxo muito forte. O crescimento do mioma depende do estrógeno, tanto que ele é tido como uma doença estrogênio dependente. Isso a gente vê na prática, principalmente porque é um mioma em mulheres que têm a sua fase reprodutiva, ou seja, em que produzem hormônio. Eles crescem geralmente durante a gestação, quando a mulher tem um nível hormonal bastante grande, e geralmente eles regridem e diminuem bastante de tamanho na pós-menopausa. Os miomas são bastante comuns e acometem cerca de 1/4 das mulheres em idade fértil. Os miomas não são cânceres, são tumores benignos. Em muitos casos são assintomáticos e não necessitam de tratamento. Essa aqui é a ecografia que o seu médico pediu para confirmar os miomas. Isso. E confirmou aqui a ecografia, né? E o maior tinha 1,3 centímetros. 1,3 centímetros deve ser assim, né? Mas realmente tinha aspectos benignos, né? Então aqui a gente é um exame para a gente ficar bem tranquilo. O diagnóstico de mioma, na maioria das vezes, ele é clínico. A paciente habitualmente tem alterações no seu ciclo menstrual e procura o ginecologista, que ao exame físico suspeita dos miomas, que são nódulos do útero. A seguir, podemos também solicitar exames complementares, como ultrassonografia, que pode confirmar essa suspeita clínica realizada no consultório. Quais foram os exames que tu fez para avaliar? Tive os meus exames de sangue, foi uma das coisas logo, né, que os médicos pediram para avaliar a anemia e também para avaliar a questão hormonal. Então, a hormonal estava tranquila e a anemia também, o médico ficou surpreso, não sei se é decorrente da minha alimentação. Outra coisa que ele perguntou também era se o meu fluxo menstrual se estendia, né, por mais de 8 dias, e isso porque tem mulheres. Não, meu fluxo menstrual, não alterou a minha menstruação, o que alterou mesmo foi o fluxo, que era muito intenso. Eu não tinha muita informação sobre miomas, né? Tanto que quando eu comecei a sentir os sintomas, eu ainda cheguei a pesquisar na internet. Até então, o que eu sabia de mioma era que as mulheres da minha família tiveram mioma. Algumas mulheres têm um medo muito grande de ter miomas em função de não saber como é que o tratamento vai ser feito, né? Até por causa da possibilidade também de ter que retirar o útero, né? E da possibilidade de infertilidade em função dessa cirurgia. Me fala um pouquinho como é que tu sentiu, né, quando tu soube que era um mioma, com relação a essa questão da fertilidade, da possibilidade de uma gravidez no futuro. Como é que isso afetou, assim, as tuas programações? Isso aí realmente mexeu muito comigo, né? Sempre me perguntavam assim, se eu queria ter filho. Eu dizia, o filho eu ainda estou por decidir. E realmente ainda estava por decidir. E esse caso do mioma foi até interessante porque ele chamou minha atenção para essa questão de
ser mãe. Quando a médica disse assim, poxa, provavelmente você terá que passar pela cirurgia tradicional, mas isso pode te alertar que isso pode comprometer a sua reprodução. Quando ela chamou, eu fiquei um pouco assim, sabe? Me emocionou. E aí eu disse assim, poxa, eu me preparei a vida toda, dá vontade de chorar. Eu me preparei a vida toda, né, para dar uma estrutura a esse filho. E de repente eu me deparo com esse problema que eu não esperava. Aí eu disse assim, poxa, e agora? O que é que eu faço? São várias as causas que associam o mioma com a esterilidade conjugal. Uma delas seria o mioma localizado dentro da cavidade uterina. Ele dificulta a implantação do embrião dentro do útero. Essa é uma das causas. Por causar muito sangramento, muitas vezes, no período inicial de implantação embrionária, o fato da mulher apresentar o sangramento também aumenta o risco de abortamento. Os miomas, muitas vezes, eles deformam a cavidade do útero, causando alteração da irrigação sanguínea, da ascensão do espermatozoide pelo útero até atingir as trompas e também na motilidade, no movimento das trompas, para trazer o embrião até a cavidade uterina. Como é que vocês ajudaram ela nessa busca de um procedimento que não interferisse na questão da fertilidade? Foi ela mesma que procurou o caminho, né? Ela procurava e passava pra gente. Então procure ver o melhor, vá sempre em frente para ver o melhor. Foi que ela encontrou a solução, né? Sorte dela, né? Sorte dela, foi muita sorte mesmo. Quais eram os medos que vocês tinham? A senhora passou por um procedimento radical que até impediu, na verdade, que a senhora tivesse filhos, né? Quais eram os medos que vocês tinham com relação a Elisângela? Era a questão psicológica, né? Porque aquela pessoa que se prepara para ser mãe, não é? E de repente recebe a notícia dessa que não vai poder ter filho, o impacto é muito grande, né? E aí ela chamou a atenção, ela disse, aí Elisângela, eu disse, quanto mais tempo você demora, é pior para você, já cresceu muito rápido. Apenas os miomas que causam sintomas significativos precisam ser tratados. Há várias opções de tratamentos pouco agressivos e que preservam a fertilidade da mulher. Não sei o que é mioma. Sempre ouvi falar que são nódulos, uma doença, né, que sai no útero da mulher. A pessoa fica um tempo para fazer cirurgia, porque é um nódulo que cresce. A minha tia descobriu que teve mioma através de um exame ginecológico. Então daí ela fez a cirurgia, ficou boa e a cada 6 meses ela faz o exame para saber se está tudo normal. Perguntaria se mulheres que têm miomas ou teve miomas podem vir a ter filhos. O tratamento do mioma só é feito na mulher que tem sintoma. Principalmente aquela mulher com as queixas relacionadas ao seu padrão menstrual. O tratamento visa principalmente o alívio da sintomatologia, ou seja, diminuição do sangramento, controle da anemia, se ela no caso estiver apresentando anemia pelo excesso de sangramento, e controle da dor associada ao mioma. Elaine, eu achei tão bacana o clima aqui, as crianças pulando lá e esse clima de trabalho voluntariado. Há quanto tempo que você já participa desse tipo de atividade? Há quase 4 anos que eu venho. Todo mês a gente vai em um bairro. E como é que você começou a participar dessas atividades? Eu trabalho na área da saúde, tá? Eu trabalho no hospital, então fomos convidados a participar. Foi um convite. Isso, foi um convite, a gente divulga, né, o que acontece dentro do hospital e na saúde em geral, porque nós sabemos de tudo o que está acontecendo. Então a gente vem e traz um pouco de saúde para a população. Às vezes eu venho e trago uma nutricionista, às vezes eu venho e trago uma enfermeira junto. Você tentou fazer tratamento
com remédios antes. Pela quantidade de sangue que eu tinha, eu tomava às vezes injeção hormonal de 2 em 2 dias e não regulava. Chegou à conclusão que não tinha mais o que fazer, que era fazer a cirurgia. O tratamento medicamentoso para os miomas ele está sempre indicado quando nós estamos tentando evitar a cirurgia. Ou seja, naquelas pacientes que desejam manter a prole, naquelas pacientes que eventualmente não podem ser submetidas à cirurgia, ou naquelas pacientes que os miomas são pequenos e que não dão sintomas, mas que o tratamento medicamentoso permite um acompanhamento de longo prazo dessa doença sem grandes intervenções médicas. Elisângela, como é que é ser baiana para ti? E aí eu te devolvo assim com outra pergunta. Você conhece assim algum povo como o povo baiano? Ser baiana para mim é indescritível, né? De fato, fiz um outro exame, o outro exame, quando eu já fiz o mioma, já estava com cerca de 14, 15 centímetros. E aí ela disse, agora a possibilidade de comprometer a sua reprodução é ainda maior. E aí eu não tive coragem. O tratamento de miomas pode ser direcionado para os sintomas, com o uso de medicamentos que diminuem sangramento e dor, ou pode ser definitivo, com cirurgia. A escolha do tratamento deve levar em consideração a idade da paciente, o desejo de gestação, os sintomas provocados, o tamanho e a localização dos miomas. Que o médico comentou comigo, ele perguntou se eu queria ter mais filho. Eu disse que não, eu já tinha 3. Ele disse, então o útero só serve para isso. E se tu tá com um problema neles, vamos tirar esse problema de uma vez. A minha cirurgia, ela estava marcada para 2001, que eu fiz em 2000. Tá? Ela estava marcada para fazer. Só que eu tive muito sangramento e não parava. E aí eu fiz as injeções e não adiantou. Então ele resolveu me fazer um encaixe comigo logo depois do Natal, que daí ninguém ia fazer nada nessa época, ninguém queria. E ele disse, não, então eu faço para você. E eu fiz no dia 26 de manhã. Eu passei o Natal em casa e às 7 horas da manhã eu já estava no hospital para fazer. Já passou bastante tempo, né? Passou... Já, 12 anos 12 anos. Uhum. Você lembra dessa cirurgia às vezes ou nem nota mais a diferença? Não, eu não lembro, eu nem lembro o que fiz. Quando é que vocês ficaram sabendo dos miomas da mãe? A gente ficou sabendo, foi mais ou menos uns 2 meses antes, né, da mãe fazer a cirurgia, que ela estava fazendo exames e tudo mais. Então a gente não sabia a gravidade, ela era muito de... Eu não sei se ela deixava transparecer tudo, sabe? Muito protetora. É assim, a gente sempre tem ela como referência de uma mulher forte, né? Assim, que acha que nada vai derrubar. Eu fiquei um tanto preocupado vendo o jeito que ela ficou depois da cirurgia. E ainda mais ela teimosa, né? Já queria levantar, já queria o médico falando que não podia. E ainda foi logo depois do Natal, dia 26. Mas se tivesse de cadeira de roda ela ia fazer, não consigo ver ela sem fazer o Natal e o Ano Novo aqui, tá com a família toda reunida. E os tratamentos cirúrgicos são indicados em poucos casos. Existem 2 tipos de tratamento cirúrgico, o que a gente chama conservador, que é o tratamento em que é feita a miomectomia, se retira os miomas e preserva o útero para que essa mulher possa engravidar. E existe o tratamento cirúrgico radical, naquele que é feita a retirada do útero. É bom lembrar que as causas que levam uma mulher a fazer esterectomia durante a sua vida reprodutiva, a causa principal é a miomatose. Quando que a gente indica o tratamento cirúrgico? A gente indica o tratamento cirúrgico quando existe um sangramento intenso durante o período menstrual, com anemia muito frequente, em que já se tentou o tratamento hormonal, o tratamento com medicamentos e não se obteve sucesso. A gente indica também o tratamento cirúrgico nos casos dos miomas extremamente volumosos, que causam desconforto, como a sensação de peso, ou então que ele comprime os outros órgãos da pelve, por exemplo, compressão de bexiga, compressão de intestino, compressão de ureter com dilatação do rim. Eu acho que tem muitas coisas aí para ter medo. Medo de fazer um procedimento cirúrgico, tirar um órgão tão importante no imaginário, né?
O útero está muito ligado a questões de feminilidade. Eu dizia assim que a mulher, ela perderia a libido. E aí eu cheguei, conversei com meu marido e tudo, e ele disse o seguinte, olha, se tiver que acontecer, a gente vai enfrentar juntos. Mas tu faz, porque é preciso que tu faça. A retirada do útero, via de regra, não altera a libido nem a atividade sexual da mulher, porque o útero não é um órgão ligado à parte sexual, nem de excitação, nem de libido. Contudo, existem mulheres que, pela falta da presença do útero, podem se sentir psicologicamente afetadas e terem sintomas nesse sentido. Contudo, do ponto de vista da fisiologia do órgão, ele não tem influência nessa questão sexual. Cheguei ao Dr. Carlos Lino. Quando eu cheguei lá, perguntei a ele sobre o processo de embolização. Para que eu fosse submetida a esse processo, eu teria que passar pelo exame da ressonância magnética da pelve. Eu fiz e, com a ajuda do exame de imagem, foi que ele disse que eu poderia ser submetida ao processo de embolização. Um dos aspectos que favorecia era justamente o fato desse miomão, né, digamos assim, ser hipervascularizado. Ele disse que os miomas hipervascularizados respondem muito bem ao processo de embolização. E aí o Dr. Carlos Lino falou, né, Elisângela, é um mioma muito grande, mas como os miomas hipervascularizados respondem muito bem à embolização, vamos fazer. Aí nós vamos ver o tratamento posterior. E provavelmente, nesse caso, seja a miomectomia, que será a retirada desse mioma. A embolização arterial para tratamento dos miomas é uma técnica relativamente recente. Baseia-se em obstruir a nutrição do mioma, para que ele não consiga crescer e até tenha a sua regressão. Quando tem resultado, quando essa técnica consegue resultados, os miomas vão lentamente diminuindo de volume pela falta de nutrição. É um tratamento ainda reservado a alguns locais e realizado principalmente por médicos radiologistas que trabalham com medicina nuclear. E em termos de sintomas, né, tu disse que tu tinha dores durante o teu período menstrual, aumento do fluxo, como é que está isso agora? Após a embolização eu já senti uma melhora do fluxo menstrual, da cólica, redução do abdômen. Já após a embolização eu já estava sentindo a melhoria desses sintomas. E após a expulsão do mioma eu estou sentindo uma melhora ainda mais significativa. Posso dizer que após por volta de uns 10 a 15 dias eu estava retomando a minha vida normal, sem fazer grandes esforços, né? Mas eu estava retomando as minhas atividades, sim. Eu levo uma vida completamente normal, não me prejudica em nada. Faço tudo o que eu tenho que fazer, faço os meus trabalhos fora, faço o meu voluntariado, a minha vida dentro de casa, a minha vida sexual continua a mesma, não tenho problemas nenhum. Mioma só aparece em mulheres mais velhas? Não, o mioma é mais comum na faixa etária entre 30 a 50 anos de idade. Mioma pode levar ao câncer? O mioma geralmente não está relacionado ao câncer, mas em menos de 1% das vezes ele pode se malignizar e dar origem ao sarcoma. Mioma leva à infertilidade? Ele pode estar associado à infertilidade. Ele só apenas leva à infertilidade de 2 a 3% dos casos. Mioma deve ser sempre tratado? O mioma deve ser tratado apenas se ele dá sintoma relacionado à miomatose uterina, ou seja, quadros de dor ou de sangramento, ou nos casos em que ele é extremamente volumoso. Quem tem mioma pode engravidar? Quem tem mioma pode engravidar, mas dependendo da localização do mioma e do seu volume, ela pode ter complicações durante a gestação. Eu acho importante que as mulheres saibam que os miomas são tumores benignos, que são muito comuns das mulheres apresentarem, né? Que a maioria deles não causam nenhum sintoma para essas mulheres e que a tendência é eles irem diminuindo ao longo do tempo, principalmente depois da menopausa, né? A maioria das mulheres, em algum ponto da sua vida, vai ter miomas. E isso pode aparecer numa ecografia e gerar uma preocupação sem necessidade, né? O importante, então, é que tenha um vínculo com o médico, né, que saiba esclarecer e saiba investigar queixas
sintomas. E aí sim, se houver suspeita de um mioma que está muito grande, ou então que está provocando sangramento, né, ou então alguma outra coisa, se houver suspeita, pedir um exame adequado e fazer um manejo adequado, reservando a cirurgia de retirada do útero como um procedimento de último recurso, né? Existem hoje tratamentos mais modernos e que muitas vezes resolvem o problema sem precisar tirar o útero. E esses tratamentos eles estão disponíveis e é importante que as pessoas saibam que eles existem até para preservar a fertilidade, né, das mulheres que estão em idade reprodutiva, né, para que elas não passem por um procedimento invasivo que acabe afetando isso também. Para mim, ser saudável é dormir bem, é comer bem, é levar uma vida ativa, é tu não te anular, não te entregar, tu ir em frente, tu buscar o que tu quer. Então, para mim, ser saudável é ser feliz. Ser saudável para mim é sorrir para a vida. Quando você sorri para a vida, isso influencia na sua saúde, no seu psicológico e no seu lado espiritual. E eu acho que todos esses elementos é que constituem o ser saudável. O Ser Saudável está no Facebook. Visite-nos, facebook.com/sersaudáveltv.